Olá, caro missionário. Hoje estamos reunidos aqui para falar sobre algo muito importante para a nossa vida em missão. A Missão Deoniana Juvenil, ela propõe aos jovens uma experiência maior do amor do coração de Jesus e também da humanidade. Mas para que possamos bem viver este momento de missão, é necessário olhar algumas coisas muito importantes que diz respeito ao regulamento da casa de missão. Por isso, viver na casa de missão requer uma prática muito importante de cada um de nós, que se diz respeito à prática da oração, do trabalho e também da partilha. Viver estes 3 pontos nos dispõe a viver o amor de Deus presente também em cada um de nós. Por isso, antes de mais nada, vamos ver um pouquinho sobre quais são os regulamentos, quais são as regras para viver bem dentro de uma missão na casa missionária. Em primeiro lugar, nós vamos destacar a escolha, a eleição do secretário. O secretário, ele ficará responsável em fazer as atas das reuniões, bem como depois repassar isso para a coordenação geral, que repassará também para a paróquia, tendo em vista um crescimento maior das comunidades e da paróquia. Um segundo momento, nós podemos refletir sobre a escolha do coordenador. O coordenador, ele é aquele que vai ajudar a reger a casa. E isso é importante, pois o coordenador, ele não manda, mas ele, junto à comunidade, elabora as organizações da casa para que tudo transcorra de uma maneira mais tranquila e também correta. Por isso, quando nós falamos destes 2 pontos, nós falamos de eleição. Quem são os candidatos a ser eleitos a estes 2 cargos de importância para a nossa casa de missão? Primeiramente, nós temos que ter consciência de que os sacerdotes e os religiosos que acompanham a nossa casa, eles não estão aptos a serem votados, pois nós, como padres e religiosos, nós estamos aqui junto de vocês na missão para ajudá-los a orientá-los. Por isso, quem pode ser votado são os nossos jovens missionários, os jovens de diversos lugares dos nossos estados, do nosso país. Por isso, é importante ressaltar que o sacerdote e o religioso, eles não são votáveis, mas cada um de vocês, leigos e jovens deonianos. Depois, nós podemos destacar que após a escolha do nosso coordenador e também do nosso secretário, nós teremos a elaboração dos horários. Isso é muito importante, porque através da elaboração dos horários, nós conseguiremos dar continuidade às nossas missões. Por quê? Dentro do nosso horário, nós temos que ter como carisma deoniano o momento da missa, o momento da adoração, o momento da oração, e isso faz parte da nossa rotina diária dentro da missão, mas também dentro da nossa vida como religiosos e como família deoniana. Por isso, o coordenador, o secretário, junto com todos, elaboram este horário, tendo em vista também os horários de visita, porque isso é importante. Devido às comunidades, algumas pessoas trabalham durante o dia e não têm a oportunidade de receber os missionários. Mas às vezes um período ali mais perto do fim da tarde, início da noite, eles têm disponibilidade. E então nós temos que nos adaptar também a esta realidade. Por isso é importante que o coordenador esteja atento a elaborar estes horários que ajudará a comunidade e também os missionários a fazerem o seu trabalho junto àquela comunidade, aquelas pessoas que ali se encontram. Depois disso, nós temos a divisão das duplas. Aqui é necessário perceber 2 coisas muito importantes. A primeira, para que haja uma divisão justa e boa, é necessário que um dos 2 da dupla seja alguém que já tem uma experiência missionária, uma experiência da Missão Deoniana Juvenil. E o outro é também sobre a questão de um trabalho mais interno da casa, que nós veremos logo à frente, que é a parte de cozinha. Nós sabemos que nem todos têm um dom e uma aptidão para isso, mas é necessário compreender que um missionário da dupla
tem necessidade de cozinhar para casa. Por isso, nós temos que levar em consideração essas duas coisas, para que haja um bom trabalho missionário. Depois é a conferência do material de missão. Para que nós tenhamos um pouco mais de noção, quando nós chegamos na casa, é entregue à comunidade missionária uma caixa. Junto com ela tem o caderno onde será feita a ata da comunidade. Nós teremos alguma cartolina, canetão, talvez um lápis de cor, um giz de cera, além de que um mapa da comunidade, o asperge, o ritual de bênçãos, o crachá de cada missionário, tudo isso pertence a essa caixa. Então tem que ser dividido, entregue, feito as devidas organizações para que não haja assim uma confusão, que nem às vezes nós usamos o cartaz para fazer os horários e assim por diante. Então é necessário ver se não está faltando nada dentro dessa caixa, né, que venha a prejudicar as nossas missões. Temos que levar em consideração também que tudo isso que está dentro da caixa deve voltar para a caixa ao final da nossa missão, pois isso nós usaremos no ano seguinte. Seja o crachá, a caneta, o canetão, a cartolina não, porque nós já usamos, mas outras coisas como essas, o asperge, o ritual de bênçãos, tudo isso volta para casa. O que o missionário pode levar? Apenas a sua camiseta, o boné. Se nós tivermos alguma bolsa, você pode levar, que é sua também, mas o que vem dentro da caixa, permanece dentro da caixa. Outra coisa é a conferência do espaço físico da casa. Nós devemos olhar se está faltando alguma coisa, se está faltando água, energia. Apesar de a nossa coordenação já ter visto isso, mas é necessário que cada um de nós estejamos atentos a essa realidade, pois ela nos levará a ter uma experiência melhor dentro da casa em comunidade. Após isso, nós temos o papel do sacerdote, do presbítero. O padre, ele não está ali para ser o chefe de todos, mas para ajudar espiritualmente e conduzir através do carisma deoniano essa experiência que cada um de vocês buscam ter junto à missão. Por isso, o sacerdote ou o religioso deoniano que assume a casa de missão, ele não assume como chefe, mas como aquele orientador. Por isso, nós veremos também que no final de cada dia, nós teremos as nossas avaliações. O sacerdote ou o religioso responsável terá como obrigação ser o último a falar, para que possa, assim, manifestar também o seu pensamento, manifestar a realidade de como a comunidade vive, certo? O antepenúltimo, podemos assim dizer, será o coordenador. O presbítero ele tem como função celebrar as missas, expor o Santíssimo, mas a condução da oração diz respeito a cada missionário. Também nós temos a avaliação diária, como citei anteriormente. A avaliação diária ela é importantíssima, porque ela nos ajuda a dar um respaldo à comunidade ao qual nós visitamos, tanto a paroquial como também a comunidade particular. Isso nos ajuda a compreender as necessidades e as grandezas que cada comunidade tem. Por isso, todos os dias, todos os religiosos, padres, missionários, sentarão e farão a sua avaliação, sendo, como disse, o sacerdote o último, ou o religioso responsável pela casa, e o antepenúltimo, o coordenador, tendo em vista em talvez esclarecer algum ponto que não foi muito bom, que não deu muito certo. Então, por isso, estes dois sempre serão os últimos. Depois, nós temos a função da dupla. Como eu disse anteriormente, a dupla ela também tem a responsabilidade de cuidar da casa, seja na parte de alimentação, como também da limpeza. Por isso, cada dia uma dupla ficará na casa e terá como responsabilidade a organização do espaço comum de todos, mas também as refeições, café da manhã, almoço, lanche, janta. A dupla ficará responsável por essas questões também. Por isso é importante ter um da dupla que seja um pouco mais conhecedor de cozinha. Mesmo que seja uma coisa simples, arroz, feijão, uma carne, uma salada, alguma coisa. Mas é importante, certo?
Depois nós temos a importância da convivência. A vivência da comunidade missionária é importante para que haja um interagimento entre os missionários e um conhecimento da nossa experiência deoniana em diversos lugares do nosso país. Nós sabemos que a nossa província está em diversos lugares e essa experiência é partilhada através da convivência. Para isso, nós devemos cuidar com o que falamos, como falamos, se a nossa forma de falar machuca o outro, nossa forma de agir. A convivência ela deve ser leve, ser bonita e ser gostosa entre nós. Temos também algumas normas missionárias, como, por exemplo, quanto ao vestir. O vestir ele deve ser um vestir mais cauteloso. Sabemos que existe forma de nos vestirmos para ir no shopping, para ir à praia, para ir num baile, para ir numa balada. Nós sabemos que existem várias formas de se vestir, como também sabemos que existe uma forma de se vestir para ir à igreja e para nós, como missionários, para nós irmos fazer a visita. Sendo assim, é importante ressaltar que não é permitido roupas transparentes, roupas coladas, roupas justas, sempre usar as partes íntimas, por baixo das nossas vestimentas. Isso faz necessário para que não haja um constrangimento tanto da comunidade missionária como também daqueles que irão ser visitados. Nós devemos tomar cautela, pois a roupa ela também transmite aquilo que nós queremos transmitir através da nossa missão. Por isso, vamos cuidar. Dentro da casa, não ficar andando de pijama, não ficar andando de toalha, sem camisa. Isso não faz parte do nosso projeto. Aquilo que é de cada um, no seu particular. Mas a vida dentro da casa tem que ser respeitados a cada um dos missionários. O quanto ao comportamento, a forma de falar, a forma de agir, se faz necessário se tomar cuidado. O testemunho, nós sabemos que nós, como jovens, como aqueles que querem seguir o Cristo mais intimamente, nós temos que tomar cuidado com a nossa forma de agir diante daquelas pessoas que são visitadas, porque o nosso testemunho, ele arrasta multidões. Então, isso também deve ser cuidado. E também o contra-testemunho. Nós devemos tomar cuidado porque, assim como o testemunho arrasta, o contra-testemunho também dispersa muitas pessoas. Vamos cuidar com a forma que a gente fala, com a forma que a gente brinca, porque às vezes o que não é ofensivo a nós pode ser ofensivo ao outro, e isso não é bom. E por último, estar atentos às atividades de cada dia. A missão ela nos proporciona uma vivência em comunidade missionária, mas também na comunidade pela qual nós visitamos. E assim nós temos um dia para as crianças, um dia para os jovens, um dia para os casais, um dia para as famílias, um dia para os idosos. Estar atentos a essas atividades, como também as do dia a dia, como a oração, a missa, a adoração. E isso tudo faz parte do nosso cotidiano. Um momento de refeição, um momento de partilha, um momento da nossa avaliação. Tudo isso é importante para que possamos viver bem essa experiência da nossa missão. Isso é um pouquinho daquilo que nos pede o regulamento da nossa missão. Eu vou deixar aqui embaixo o link para que você possa ler o regulamento e estar mais a par dessa realidade, daquilo que a nossa congregação apresenta para que nós possamos viver bem a nossa missão. Nós devemos estar abertos ao coração de Jesus e assim testemunhar com a nossa vida, com o coração jovem, essa alegria de sermos missionários. Que o coração de Jesus seja sempre a nossa força, que possamos levar ao mundo o coração de Jesus e trazer o coração do mundo ao coração de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós e fortaleça a nossa vida nessa nossa grande obra, que é a Missão Deoniana Juvenil. Que Deus os abençoe e fortaleça pela intercessão da Virgem Maria e São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.